bora começar o caso de hoje. Antes, não esqueçam de dar aquele joinha no vídeo, gente. Isso me ajuda muito a crescer o canal. Então, por favor, se você tá gostando dos casos, do Dripaz Casos, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Então se inscreve pra você não perder nada. E aproveita e ativa o sininho, que toda vez que enviar vídeo aqui pro YouTube, o YouTube te avisa. E podem deixar aqui nos comentários outros casos que vocês querem que eu comente. Inclusive o caso de hoje foi sugestão de vocês, então já deixa aqui embaixo que com certeza eu vou fazer, tá bom? O caso de hoje é um caso muito chocante de uma adolescente completamente perversa. Hoje eu vou contar o caso Alissa Bustamante. Alissa nasceu no dia 28 de janeiro de 1994 e ela nasceu de uma gravidez indesejada. A mãe da Alissa, ela saiu de casa quando ela era ainda adolescente, ela ainda era menor de idade, né? Ainda não estava com a cabeça formada, não sabia direito o que queria. E ela conheceu um rapaz que era um pouco mais velho que ela, mas também era adolescente, e eles começaram a se relacionar, aquela coisa de paixão e tudo mais, e eles resolveram ir morar juntos. Então uma menina menor de idade, adolescente, largou a casa dos pais pra morar junto com esse namorado que ela tinha acabado de conhecer. E nisso ela acabou engravidando. Não foi uma gravidez planejada, eles não queriam ter um filho, afinal eram dois adolescentes, mas acabou acontecendo. A mãe da Alissa, ela tinha um histórico com drogas, gente. Ela vivia usando drogas, ela vivia assim, sabe, de noite, o tempo todo drogada, então ela mal dava atenção pros filhos. A gravidez da Alissa inteira ela usou drogas e tudo mais. O pai da Alissa estava preso. Ele passou, acho que a maior parte da vida da Alissa, assim, foram mais de 10 anos na prisão por agressão. Era uma família totalmente disfuncional, uma família que não tinha condições de criar nenhum filho, né, gente? E uma família que teve filhos nessas condições, né, onde na verdade só a mãe tava ali pra cuidar da Alissa, porque o pai tava preso, mas a mãe tava completamente drogada o tempo todo, não sabia nem o que tava fazendo. A casa, gente, que a Alissa morava com a mãe dela, parecia em situação de abandono, assim. Era triste demais ver. Assim, a mãe da Alissa teve outros filhos também depois, com outros jovens, enfim. E essas crianças e a Alissa, gente, eles ficavam jogados, porque a mãe dela passava o dia inteiro drogada e bêbada. Então a mãe dela nunca deu uma comida pros filhos, nunca alimentou os filhos, nunca viu se os filhos estavam doentes, se eles estavam precisando de alguma coisa, deu um banho, nada, gente. Essas crianças, se elas quisessem comer, elas tinham que caçar comida. Então imagina, bebês, crianças, tendo que achar comida por si só, porque eles não tinham o que comer, a mãe não fazia comida, não tinha essa coisa de instinto maternal mesmo. Ela tava sempre drogada, bêbada e não queria saber dos filhos. E a mãe da Alissa teve mais 3 filhos, gente. Pois é. E aí, depois de alguns anos, os vizinhos começaram a notar essa situação, né? O que essas crianças viviam ali dentro, o que elas passavam ali dentro, e os vizinhos começaram a denunciar pra polícia. E aí a polícia vai até o local, fica chocada com a situação que vê essas crianças, né? E retira as crianças da casa imediatamente, e a polícia dá a guarda das crianças pra avó. Então a avó que começa a cuidar agora dessas crianças, inclusive da Alissa. Mas mesmo assim, gente, demorou muito pra Alissa ir morar com a avó, sabe? E esses traumas de abandono, de drogas, né? Ela cresceu no meio de drogas, de álcool, no meio de uma situação de abandono horrível, gente. Numa situação assim, deplorável, né? Aquilo já tinha causado traumas na Alissa. Então, por mais que a avó tratasse bem e cuidasse, né? Os traumas já estavam ali. Aqueles anos todos que ela passou com a mãe nessas condições deixaram marcas. Durante a adolescência da Alissa, ela mostrava um comportamento muito agressivo, ela queria sempre ficar sozinha, então ela não gostava de ter amigos. Sabe aquela coisa da escola, de você fazer amizades, conversar com as pessoas? Não, ela queria sempre estar isolada no quarto dela, fechada. Ela se automutilava, gente, então ela sempre se machucava. Ela dizia que realmente ela se machucava dessa forma para tentar passar a dor que ela sentia, sabe? A dor que ela sofreu, a dor da vida dela. Então ela tentava se machucar para amenizar essa dor. Inclusive aos 13 anos a Alissa tentou suicídio, gente. Ela tomou todos os medicamentos da casa da avó, ela pegou tudo que tinha na casa, não aconteceu nada com ela, mas ela realmente tentou se matar. E aí, né, a avó chega em casa do trabalho, assim, abre a porta, vê a Alissa jogada no banheiro. Na hora a avó liga pra
pra ambulância, né, pra socorrer ela, conseguem socorrer ela a tempo e ela fica bem, mas foi uma situação bem difícil. E aí a avó coloca a Alissa na terapia, né, coloca ela assim pra realmente cuidar da saúde mental dela, porque ela tava passando por muitas coisas. A Alissa, ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial, então ela começou a tomar medicamentos pra isso, pra depressão também, e frequentar a terapia direto. E ela começou a ter uma melhora significativa, gente. Deu pra ver assim que realmente a terapia tava fazendo efeito, os remédios, né, os medicamentos certos estavam fazendo efeito, e ela começou a corresponder a isso. Então, com esses medicamentos que ela começou a tomar, ela começou a ir bem na escola, coisa que ela não ia bem na escola antes. Começou a fazer amigos na escola, começou a sorrir, né? As pessoas nunca viam a Alissa sorrindo, então ela começou a sorrir, fazer amigos, conversar, ir bem na escola. Tudo isso, né, deixou a avó e a família mais despreocupados e realmente parecia que ela ia de vez assim engatar, né, e finalmente ia ter uma vida bacana. Mas isso tudo durou pouco. Passou um tempo e a Alissa começou de novo a se automutilar, a se isolar, o mesmo comportamento que ela vinha tendo antes. A gente não sabe se ela parou de tomar os remédios por conta própria, se ela fingia que tomava, né, pra avó e tomava escondido, mas na verdade não tomava. Mas o fato é que ela voltou para aquele quadro que ela tinha antes, que eu falei pra vocês. E aí, como toda adolescente, né, gente, a Alice amava redes sociais, ela ficava no computador o tempo todo e ela tinha todas as redes sociais existentes e era ali onde ela desabafava. Então as redes sociais eram meio que um diário da Alice, assim, ela falava tudo que ela pensava, ela não pensava nas consequências daquilo que ela tava falando, no que as pessoas poderiam achar daquilo, não, ela simplesmente falava. Tem até um vídeo no YouTube dela, gente, assim, que foi um vídeo que chocou muita gente, que ela pegava os irmãos dela mais novos, né, e ela fazia eles segurarem numa cerca elétrica. Cerca elétrica é super perigoso, né, você não pode encostar, tanto que tem as plaquinhas lá, não encoste e tal, você pode tomar ali um choque e morrer na hora, e nos vídeos no YouTube ela fazia os irmãos segurar, então assim, é uma coisa bem perversa. E assim, na bio da Alissa, né, onde tava ali escrito quem era ela nas redes sociais, tinha escrito que ela gostava de matar pessoas. Pois é, olha que coisa assim chocante, né? E era muito doido, porque assim, ela falava que isso era um hobby, que o hobby dela era matar pessoas, e que ela gostava de tudo isso, que ela gostava desse universo de mortes, que ela queria matar pessoas, e ela falava que ela se machucava, que ela se automutilava. Ela contava tudo nas redes sociais. E ela dizia também, assim, em detalhes, que ela queria muito matar alguém, que a maior vontade, sonho da vida dela era matar alguém, porque ela queria ver qual sentimento ela ia sentir naquele momento, o que que aquilo ia causar nela. Os amigos que seguiam ela, né, o pessoal da escola, que seguia ela nas redes sociais, via aquilo, achava muito estranho, falava, nossa, que menina doida, mas eles achavam que a Alissa queria chamar atenção, que ela queria ser aquela bad girl, assim, da escola, sabe? A menina malvada, queria fazer um tipo mesmo, uma pose de eu sou malvadona e não sei o que. Então eles davam risada daquilo, falavam, nossa, que louca, e achavam que era tudo pra chamar atenção. Eles realmente acreditavam que a Alissa fazia um personagem com isso, que ela vestia um personagem e que ela vestia a personagem de eu sou cruel, malvadona, mas que não era nada daquilo. Uma outra coisa que chamou muita atenção é que a Alissa, ela cavou 2 covas. Perto de onde ela morava, ela cavou 2 covas, só que não eram covas pequenininhas pra colocar algum bicho que morreu, sei lá. Eram covas do tamanho de humanos. E ela tinha 2 irmãos mais novos, né? E as covas pareciam realmente do tamanho dos irmãos, assim. Então aquilo é uma coisa também que deixou as pessoas meio, peraí, o que tá acontecendo, né? No dia 21 de outubro de 2009, a Alissa, ela tinha uma irmã mais nova de 6 aninhos só, chamada Emma. A Emma adorava brincar com a vizinha dela, a Elizabeth Olds. A Elizabeth tinha 9 anos, a Emma 6, mas como eram vizinhas, era uma das únicas crianças que tinha ali perto da Emma, elas estavam sempre brincando juntas. Então uma ia na casa da outra, era coisa de criança mesmo, de brincarem juntas. A Emma então foi na casa da Elizabeth, né, da vizinha, dessa menina de 9 anos, chamar a Elizabeth pra brincar na casa dela. No começo, a mãe da Elizabeth, a Patty, ela não queria que a Elizabeth fosse na casa da Emma, mas ela acabou aceitando porque a Elizabeth insistiu muito, falou, mãe, deixa eu brincar com minha amiga e tal, eu volto cedo e tal. E aí a mãe acabou aceitando, botando uma condição de que a Elizabeth voltasse até às 18 horas, às 6 horas da tarde. E aí deu 18 horas e nada da Elizabeth aparecer em casa. A mãe dela, a Patty, ficou muito preocupada, falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Cadê minha filha? A gente combinou que 18 horas ela estaria aqui. Elas moravam uma na casa
casa, né, do lado da outra, era muito perto. Falou, o que que aconteceu? Nisso a Paty liga pra casa da Alissa, dos Bustamante, né, perguntando da Elizabeth, por que que Elizabeth ainda não chegou. E aí ela recebe uma resposta de que a Elizabeth não está mais lá, que a Elizabeth já tinha ido embora. E aí pronto, a Paty falou, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a minha filha, porque se ela não tá na casa da vizinha, ela já saiu e ela não chegou na minha casa, alguma coisa aconteceu. Nisso a Paty liga imediatamente pra polícia e logo a polícia já entra no caso e começam as buscas. Os vizinhos também começaram a ajudar nas buscas, todo mundo realmente unido ali pra tentar achar a Elizabeth. No dia seguinte, o FBI entrou no caso, gente, e aí eles foram interrogar a Emma, que era uma menininha de só 6 anos, mas eles foram conversar com ela pra entender o que tinha acontecido. Afinal, a Elizabeth foi na casa dela, né, pra brincar com ela. E aí a Emma conta, elas estavam brincando no quintal e a Emma fala que a Elizabeth foi pra casa dela e a Emma entrou pra casa também e ela não viu mais a Elizabeth. Num primeiro momento, a polícia interrogou a Alissa também, mas a Alissa tava muito tranquila, não parecia ter nada a ver com aquilo, nem sabia o que tava acontecendo direito, nem sabia que a Elizabeth estava na casa dela, não estava na casa. Então a polícia acabou nem levando a sério e falou, nem vamos considerar ela como uma suspeita. E aí o FBI e a polícia, eles conseguiram um mandado de busca na casa da Alissa, porque como foi ali que a Elizabeth foi vista pela última vez, eles falaram, bom, vamos dar uma olhada aqui na casa, né, dos Bustamante, ver o que aconteceu aqui, se a gente consegue alguma informação. E a polícia entra na casa da Alissa, e quando eles entram no quarto da Alissa, eles ficam chocados com o que eles veem e com a decoração do quarto da Alissa. As paredes tinham tudo coisas escritas assim, muito estranhas, tudo escrito na parede, e coisas de morte, palavras com morte. E, inclusive tinha umas partes que pareciam que estava escrito a caneta, né? E umas partes pareciam que estavam escritas com sangue. Então aquilo foi muito chocante pra polícia. Tinha um poema também escrito na parede, um poema sobre cutting, que é essa coisa de se automutilar, que também chocou a polícia. E aí nessas buscas eles começaram a olhar melhor o quarto da Alissa, porque falaram, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eles acharam o diário da Alissa, onde ela escrevia tudo. E tinha muita coisa nesse diário, muita coisa assustadora. O diário, ele tava todo assim, escrito as coisas, mas muita coisa rabiscada, parecia que ela queria esconder. Então a polícia conseguia ler algumas coisas, mas outras assim, tava meio camuflado, mas a polícia conseguiu ler algumas partes. Em uma página, a Alissa escrevia que ela queria muito queimar uma casa e matar todas as pessoas que estavam naquela casa queimada. E a última anotação que a Alissa fez foi no dia do desaparecimento da Elizabeth, só que tava tudo rabiscado, a polícia não conseguiu entender o que estava escrito, e aí a polícia tentando decifrar algumas partes que estavam riscadas. Tinha uma parte que a polícia conseguiu detectar que a Alissa falava que nunca se sentiu tão bem na vida dela após matar uma pessoa, que foi o melhor sentimento, a melhor sensação da vida dela. E aí, com tudo isso em mãos, a polícia chama a Alissa de novo e chama ela para ser interrogada novamente. E aí ela foi chamada junto com a avó, e quando ela chega lá, né, gente, porque na primeira vez que ela foi interrogada, ela tava super calma, tranquila, a polícia nem deu bola. Quando ela chegou lá dessa vez, ela viu que a polícia tava com o diário dela na mão, e aí ela tava muito nervosa, e ali ela entendeu que ela tinha sido pega. Então vamos agora ao crime, eu vou contar pra vocês como foi esse crime. No dia, Elizabeth tava lá brincando com a Emma, né, tudo normalmente. Deu às 18 horas, que era o horário que Elizabeth combinou com a mãe dela, Paty, de voltar pra casa dela, e Elizabeth se levantou e ia pra casa dela. Só que a Alissa falou pra Elizabeth, não vai embora, eu quero te mostrar uma coisa na floresta, uma surpresa que eu fiz pra você. E a Elizabeth, gente, era uma menina de 9 anos, era uma criança, né? Então a Alissa falou pra ela, uma surpresa, você vai ficar super feliz, é um presente que eu vou te dar, não sei o quê. A Elizabeth falou, poxa, é irmã da minha amiga, né, uma criança, ela vai me dar um presente, uma surpresa, eu vou com ela. E a Elizabeth seguiu a Alissa. E quando elas chegaram na floresta, gente, a Alissa atacou a Elizabeth com uma faca de cozinha. Após isso, a Alissa estrangulou a Elizabeth até a morte. E mesmo a Elizabeth já sem vida, a Alissa continuou esfaqueando a menina. E aí, aquelas covas, lembra que eu contei pra vocês que ela fez 2 covas? Pois é, ela usou uma das covas. Ela arrastou o corpo da Elizabeth, colocou dentro de uma das covas que tinha exatamente o tamanho assim de um ser humano, cobriu com terra, com várias coisas, pegou a faca, lavou a faca de cozinha e botou de volta na cozinha da avó ali, como se nada tivesse acontecido. E aí, após confessar o crime pra polícia, a polícia fez então a Alissa levar eles até o local onde estava o corpo da Elizabeth, até a cova. E a Alissa vai
leva a polícia até essa cova e vê que realmente era o corpo de Elizabeth que estava lá. Ao ser questionada, gente, do porquê que ela matou Elizabeth, a motivação do crime, o porquê que a Alyssa fez isso, a Alyssa disse simplesmente que ela queria saber qual era esse sentimento. O sonho dela era matar alguém e ela queria sentir esse sentimento, ela queria saber o que ela ia sentir no momento que ela estivesse matando alguém. Então foi simplesmente porque ela queria sentir o que ela sentiria nesse momento. E aí a Alyssa foi acusada, sim, de assassinato premeditado, né? Quando você, né, já pensa e premedita todo o assassinato. Por quê? Porque tinham duas covas lá. Então não foi uma coisa que aconteceu na hora, um impulso e tal. Não, a Alyssa já estava planejando a morte porque ela abriu duas covas lá. Então ela queria botar um corpo ali dentro. E essas covas foram abertas 5 dias antes da morte da Elizabeth. Então realmente ela foi condenada como um assassinato premeditado. Em 8 de fevereiro de 2012, a Alyssa, apesar de ser menor de idade, foi condenada como adulta, foi presa e condenada à prisão perpétua. Ela tentou tirar a vida na cadeia e demonstrava uma depressão severa e ela foi encaminhada para uma clínica psiquiátrica onde ela se encontra até hoje. Complicado, né, gente? Que caso, meu Deus, uma garotinha inocente aí envolvida nisso, né? Tendo a vida dela 9 anos da menina, né, gente? A família, imagina como foi tudo isso para essa família, meu Deus do céu. E essa menina que, ao mesmo tempo, né, com essa mente doentia e psicopata, mas ao mesmo tempo tudo que ela viveu também com família na infância. É muito triste, né, gente? É um caso realmente chocante e muito triste, mas um caso pedido por vocês, por isso eu trouxe aqui no canal. Inclusive eu vou deixar aqui no box a fonte de onde eu tirei desse caso, que foi de um blog super bacana, que explicou bem detalhadamente o caso. O que vocês acharam? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo, deixem outros casos, sugestões, e é isso. Eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!